Então, nós chamamos aqui o nosso palestrante da noite, que é o Joaquim, né, figura conhecida de vocês todos, né, e que vai nos trazer a sua mensagem. O tema da noite é bem atual. Nós vamos falar de economia. Vamos falar sobre, o tema é em tempos de crise. Será que interessa para alguém esse tema? A economia do Brasil, a gente vê que não está muito bem, né? Então, acontece o seguinte, a economia não estando bem, começa a gerar desemprego, a redução das vendas, e em decorrência, menos arrecadação de impostos, que ajuda na máquina pública, né? Desfalques, corrupções e outras consequências. Isso daí gera mal-estar, desânimo, desespero. Isso daí é uma coisa que começou a acontecer, né? A gente começa a perceber, fica olhando meio de canto de olho, não sabe aonde vai dar, né? Mas eu lembro da minha vida, em 1960, faz tempo, hein? Eu trabalhava em São Paulo, no Banco do Estado de São Paulo. E tinha fama de você trabalhar no Banco do Estado de São Paulo, só que tinha passado um secretário da Fazenda, muito miserável, que Deus abençoe, que ele possa estar ajudando outros a dar dinheiro por aí, né? E ele já desencarnou. E ele fez achatou a parte salarial, então a gente ganhava pouco mais do que salário mínimo, né? Então, quando eu tinha hora extra, eu era solteiro, morava em São Paulo, já frequentava, ia numa cidade espírita lá de São Paulo, e na Federação Espírita também assisti palestra. Então, quando tinha hora extra, a gente pensava assim, dava uma folga, você ia para a praia, ia para passeios em Campo de Jordão, coisa assim e tal, você achava que tinha dinheiro. Quando não tinha, você ficava murchinho, né? E aí eu ia para a área da assistência social, né? Então eu ia fazer a campanha Alta de Souza, né? Porque não tinha dinheiro para você fazer grandes voos, né? A coisa era meia curta, né? Mas a campanha de assistência social dava para fazer, porque não gastava dinheiro quase, né? Quase não gastava dinheiro, né? E em contato com a necessidade dos pobres, né, mais necessitados, o dinheiro sobrava para a gente, com até o pouco que você ganhava. Então era até uma certa estratégia, né? Quando faltava dinheiro, você ficava mais dentro da realidade e fazia então coisas mais objetivas, né? Eu lembro até de uma vez eu fui fazer uma sindicância em Itaquera, hoje está lá, a terra do Corinthians lá, né? Do Itaquerão lá e tal, né? Mas naquele tempo havia muita necessidade naquela região. E nós fomos fazer uma sindicância de uma família, se precisava e tal, ser beneficiária, né? E tudo se fazia de ônibus, ninguém tinha carro naquele tempo, né? E eu lembro que nós fomos numa casa, tinha um senhor que que era o arrimo ali da família, né? Ele tinha quebrado a espinha, ele ficava na cama e ele conseguia sentar, mas sabe como? Ele amarrou uma corda numa travessa do telhado ali e para poder sentar para conversar com a gente. Veja que situação, né? Então, em contato com pessoas assim, a vida da gente, por menos que você ganhasse, ficava muito confortável, né? E ainda hoje é assim, né? Então a recomendação nossa é buscar na necessidade do nosso semelhante um meio até para a gente compensar certas faltas, né, que a gente possa ter, né, coisa que falte no nosso dia a dia, né? Eu li na semana passada um artigo de Márcia Dessen, que ela fala do lado positivo da crise. E ela começa a dar uma receita assim, para
com as nossas necessidades, né? E ela busca uma forma de diminuir o impacto das necessidades, né? Ela fala, o remédio é amargo e todos nós vamos ter que provar, né? Uns mais, outros menos. Reajam. Não fique esperando o governo. Cada um de nós tem que se programar de alguma forma. Se a gente acha que vem vindo uma crise por aí, ou estamos, tem gente que já está passando dificuldade. Mas enquanto a gente não está, e tem meios de consertar uma coisa ou outra, a gente tem que reagir, né? Não esperar a coisa apertar, né? Simplifique o que for possível. Descubra outras formas de se relacionar, de se comunicar, de se transportar, de sentir prazer e alegria com mais desprendimento e menos dinheiro, né? Mais desprendimento, menos dinheiro, quer dizer, é uma fórmula que dá certo, né? Repense suas escolhas. Como o dinheiro vai começar a ficar curto, vamos priorizar o que precisamos em detrimento do que queremos, né? Eu quero tal coisa, mas eu preciso, né? Agora a gente tem uns que já chegou no ponto de eu preciso, né? Aí dentro da área do preciso, a gente tem que abrir um espaço e botar uma ordem de prioridades. Eu preciso mais do quê, né? De tal coisa, de um perfume e tal, ou estou precisando do gás, né? No gás de cozinha para comida lá, né? Então o gás, número 1, né? Renegocie os seus contratos de aluguel. De aluguel, você está pagando um X, está muito. Procure lá o dono da casa e fala, ó, está apurado para mim aí e tal, e eu vou mudar de casa, eu tenho que arrumar um mais barato. O que ele vai fazer? Ele precisa alugar. É preferível ele estar alugando para alguém que ele conheça, né? E fazer uma redução do que ele ficar com uma casa vazia, né? Isso é dos dois lados, né? Tanto quem paga um aluguel como daquele que recebe. A negociação sempre é um caminho melhor nessas horas de crise, para poder achar uma fórmula que dê certo para os dois lados, né? Mensalidade escolar. Ninguém aqui paga mensalidade escolar, né? Mensalidade escolar. Então, é a mesma fórmula, né? Você que paga, vai ter que chegar na escola e falar assim, olha, meu filho está aí e está muito a mensalidade, hein? Eu vou tirar e vou botar numa escola que mais barata, ou então numa escola pública. Ou se você for dono da escola, o que você faz? Você fala, não, peraí, vamos conversar, né? Então, nessa conversa, há um entendimento que beneficia os dois lados. É uma fórmula que a gente está se adaptando às condições. Pode ser até que não venha muita coisa, né? Mas eu estou me precavendo e vou tentar fazer o melhor, né? Plano de celular, tudo. Renove, transforme suas roupas. Né? Tem gente que não pode. Eu tinha um gerente numa agência que eu trabalhei, ele tinha 200 ternos. Pode. Ele quase que o ano inteiro ele não repetia terno. E ele ia trabalhar de terno, né? Tem gente que é sapato, tem aquele monte de sapato. Tem uns que nem usa mais, né? Mas então, em vez de comprar, né? Tem gente que gosta da novidade de comprar lá, então. Dá uma maneirada. Agora a Marlene vendeu a loja. Né, Marlene? Não precisa comprar muito, né? Quer dizer, mas não isso, né? Mas tem gente que tem mania de comprar, então vai e compra, nem precisa e compra. Mas você tem duas coisas que você nunca usou combinando, né? Tenta, né? É uma forma de gastar menos. Sua casa, mudando os móveis de lugar. Lá em casa falaram um dia desse, falaram assim, esse sofá aí, ele está com problema, não sei o que e tal, né? Aí eu sentei nele e falei, sabe uma coisa? Esse sofá, se trocar os pés, fazendo os pés maiores, ele fica, ó, mesmo. Então,
Você vê que coisa, né? Não gostaram muito lá, né? Mas... imóveis, né? Botar umas plantas, né? Muda os móveis de lugar, uma planta perto da janela e tal, ó. Fica uma casa nova, viu? Com menos gasto, né? Reinvente a si mesmo. No caso da perda do emprego, seja positivo. O problema não é você. Às vezes a pessoa põe na cabeça que eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que lá, e começa a pôr coisa na cabeça, que é a pior coisa que tem. Não entra nessa. O problema não é a gente, é a economia que está, né, pedindo um posicionamento diferente, né? É o mercado. Se posicione com firmeza, mas seja flexível para analisar novas oportunidades. Às vezes, ao sair do emprego, você vai achar coisa muito melhor. Às vezes, vai achar até onde estão as nossas melhores habilidades, né? Descubra um novo talento, uma nova competência, individualmente ou em grupo. Às vezes, eu estou com um problema, falo com o outro e falo, peraí, por que nós não fazemos? Nasce uma coisa diferente, que pode ajudar dois, né? Eu lembro que tempo atrás eu até já comentei. Uma vez no noticiário, não sei se foi do sindicato ou foi de uma firma grande de automóveis, né, que demitiu bastante gente. E o grupo de funcionários, os que ficaram, se reuniram e resolveram criar um plano que eles chamaram de 3x1. Era o seguinte: cada 3 que ficaram empregados adotavam um que foi dispensado enquanto ele não arrumava outro emprego. Você vê que coisa maravilhosa, né? Isso chama-se evolução social criada por uma crise. A crise fez com que pensasse numa fórmula assim. O que será que não vem através das dificuldades, né? Vem um crescimento social, né? É o que a doutrina espírita fala, os espíritos falam, né? De cataclismos, de grandes calamidades, que fala que é uma forma da providência divina fazer com que a humanidade cresça mais depressa, progrida mais depressa. Porque a pessoa tem tudo em casa, tem dinheiro, tem casa, tem tudo, não precisa de nada. Ele não quer nem saber como é que chama o vizinho, se é Zé, se é Antônio, se é Joaquim, né? Mas pega fogo no quarteirão ali, todo mundo corre com um balde de água e tal, e aí você fica conhecendo aquele vizinho que veio apagar teu incêndio aí e tal, né? Foi a crise que provocou isso, né? Não as calamidades, então surgem, né? E surgem então pessoas valorosas que mostram, né? Se mostram assim mais evidentes, né? Quando estiver em dificuldade, ore pedindo ajuda. A oração é fundamental. Se a gente se desesperar, a gente não acha a solução, né? Na hora do incêndio, você acaba querendo apagar o fogo com gasolina. Você tem que pensar, o que eu tenho que fazer? Até um roteiro para ver melhor o que fazer, né? Com a mente serena, né? Você está correndo ali, não pode demorar muito que o fogo está pegando, né? Mas você tem que estar lúcido para saber o que é melhor, né? Ore pedindo ajuda. Procure auxiliar alguém ou uma entidade primeiro. Isso daí é aquilo que eu fazia, né? Em Marília eu fazia isso. Eu sabia que eu devia para tudo quanto era banco lá. Então tinha dia que eu não sabia o que fazer. Precisava de dinheiro para reformar, né, Osvanésio? O gerente falou assim, você tem que reformar. Para reformar você tem que dar um pouco. Então, você não tinha nem o pouco para dar, né? Aí o que eu fazia? Peraí, eu tenho que resolver primeiro aquele negócio lá de uma pessoa que eu sabia necessitada ou de uma entidade que eu estava vinculado. Naquele tempo a gente já estava vinculado a entidades assistenciais, né? E eu ia fazer isso primeiro, porque eu sabia que depois ficava mais fácil fazer o meu. Quando chegava no meu, o gerente estava bonzinho, né? E nessa hora tem que rezar para o gerente também, viu? Se ele estiver nervoso, você está perdido, né?
Otimizar os próprios recursos, pensando também no próximo e em como podemos ajudá-lo em sua necessidade. Veja uma coisa, como é a crise, né? Quando foi? 1980, por aí, eu trabalhava na carteira agrícola. Antes, 78, 79, por aí. E tinha um fazendeiro que um dia eu cheguei em casa, ele estava lá querendo falar comigo. Ele tinha uma propriedade grande e queria falar comigo, fui lá. Ele falou: ó, Joaquim, eu estou com uma situação difícil, viu? Toda safra eu consigo comprar umas terrinhas perto da fazenda, então 5 alqueires, 6 alqueires, 4 alqueires e tal, né? Só que dessa vez eu comprei uma colheitadeira também e na safra não deu, rapaz. Eu estou numa situação terrível. Aí eu falei, naquele tempo eu não tinha um gato para puxar pelo rabo, né? E aí o cara falando para mim, era uma outra lembrança. Imaginou eu falar com um cara que tem posse e eu não tinha nada, né? Aí eu peguei e falei para ele assim: olha, por que você não faz o seguinte? Como você comprou essa colheitadeira e mudou o teu esquema aí, faz de conta, vende um alqueire, você vendendo um daqueles 5 alqueires que você comprou, vende um, faz de conta que você comprou só 4 e você paga o que está devendo, que não era muito, viu? Então você vê como é que é, um sujeito cheio das coisas e eu sem nada, tendo que consolar um cara desse, né? Outra vez veio uma senhora, ela estava desesperada, porque ela tinha tirado um dinheiro da poupança sem o marido saber, e o marido estava guardando ali para trocar de carro, e tirou um valor, acho que era para passar por filho, e estava desesperada, né? E ela falou o valor que era, e eu tinha o saldo no cheque ouro, hein? No cheque especial. Eu peguei, fiz o valor no cheque e dei para ela. Ó, quando você puder acertar lá, você me devolve então. E ela continuou ainda, falou: não, mas não era isso daí que você estava precisando para, né? Depois você se acerta lá com seu marido e você me devolve. E foi o que aconteceu. Quer dizer, você vê a crise dela com medo do marido. Hoje eu não sei se ela está com o marido ou não, né? Mas naquela hora não podia ser um motivo de um desespero de fazer alguma coisa assim grave, né? Então a gente tem intuição de fazer as coisas, porque à nossa volta tem muita gente desesperada, muita gente que precisa. Eu lembro que uma vez, no banco em Arapongas, onde eu trabalhava, teve um cliente que ele devia tinha um título lá, não era um título grande, era um título pequeno até, mas o título, um título no banco você usa, você paga com cheque lá e tal no caixa, ou você manda debitar na tua conta. Então faz uma operação interna no banco, debitou na conta do fulano e pagou o título. Aí, nesse negócio aí, ele pensou que fez o pagamento, que era para debitar em conta, ou pensou que tivesse debitado em conta e não foi debitado. E o título estava em aberto e foram cobrar dele. Aí ele, acho que perturbado, ele falou: paguei esse título. Falou: mas você pagou com o quê? Paguei com cheque. Aí você pagou com cheque, então você tem o canhoto do cheque e tal. E ele falou: aí ele falou: então acha lá para nós e vamos ver, né? A gente localiza e vê, para a gente achar a operação aqui dentro, né? E não tinha também. Ele falou que tinham jogado fora o canhoto do talonário dele, de cheque, né? Aí nós pensamos, né? E conversamos: olha, o cara entrou numa fria e nós temos que achar uma saída para isso. E me convidaram, eu que estava sendo um negociador para esse cliente, né? Até que não tinha mais o que argumentar, né? Assim, você não podia falar para ele: você foi desonesto, né? Você não podia, né? Aí eu falei para ele assim: sabe, nós vamos ter que debitar para o responsável lá pela sua conta, né? O valor, se não achar,
alguém vai ter que pagar aqui do banco, né? Aí era o que ele precisava. Ele falou assim, olha, se for para alguém ter prejuízo, prefiro eu pagar de novo. Falei, pensei lá dentro de graça. Então eu falei assim, não, se você quiser a gente faz um outro título para você e tal. Pagou lá, aliviado, né? E nós ficamos aliviados também. Então, às vezes, a gente tem lucidez. E às vezes não. Às vezes está ali a necessidade e você não percebe. Às vezes está dentro de casa, alguém passando, você não sabe o que está na cabeça da pessoa, né? O Osvanésio mesmo fala de uma cliente dele que fez uma cirurgia e tal, e depois não deu certo, ela entrou em depressão, e até eu fiquei de passar lá para conversar com ela e não passei. E ela acabou suicidando, imaginou? Então tem coisas que omissões da gente, passa por perto e você tem que segurar e ver. Então isso acontece com todo mundo. Muitos pensam que não tem gravidade, né? E não é grave a situação. E é ali, está gritando. Porque a espiritualidade precisa de quem tem intuição, né? Vai buscar quem possa ajudar, né? Naquela parte de simplificar, tem um material que é muito interessante, que eu vou ler. É uma poesia do Casimiro Cunha, recebida pelo Chico Xavier. Chama Simplifica, para a gente incluir naquele material que nós lemos, né? Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gastes sem proveito. Simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te? Armazém, loja, botica? Aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica. Desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue. Simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica, esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica. Foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica. Você fica lá. Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres em pranto ao Mestre, na luta que te complica. E Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica. Bom, né? Vê quanta coisa a gente pode melhorar aí, né? Então vamos lá voltar, né? Assim, lembrando que o Emmanuel, ele falou assim, a crise é o teste da fé que julgamos ter. A gente fala que tem fé e tal, aí vem a crise e você esperneia, bufa, né? Não passou no teste da fé, né? Tem que ter fé, tem que ter confiança, né? Então, vamos lá voltar então para uma coisa interessante, viu? O Brasil, né? Todo mundo está agora, estamos chutando cachorro morto, né? Não adianta, agora tem que pensar em ajudar fazendo a nossa parte, né? Eu mesmo já falei muito, né? Metendo pau no governo, coisa assim, né? Isso é a coisa que mais tem, né? Isso ajuda a fazer baixar o padrão vibratório do nosso país, né? E eu li um material daquele Israel Klabin, que é o presidente do Conselho de Administração das Indústrias Klabin aqui do Paraná, né? Ele fala que é otimista em relação ao futuro.
que o Brasil está passando essa turbulência aí, mas que a partir talvez do fim do ano que vem, as coisas vão estar muito melhores, né? Então pode ser até que piore um pouco, né? E depende de coisa, depende de político, depende de um monte de coisa assim que a gente não sabe direito em que ponto, aonde vai chegar, né? Porque ele fala assim, ó, estamos exportando 210 milhões de toneladas de grãos. Já ultrapassamos os Estados Unidos. Em 2050, você vê, esse cara está com 90 anos, né? Em 2050 ele nem mais vai estar aí, né? Em 2050, teremos capacidade de produzir 660 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, o total das necessidades alimentares do planeta. Quer dizer, nessa época o Brasil vai estar matando a fome do mundo. Então, e ele fala que o país crescerá baseado no agronegócio. E ele não tem fazenda, se bem que o ramo dele é um ramo que está aquecido hoje, né? Mas ele é um pensador ligado a essa parte de sustentabilidade e tal, né? Então, vamos fazer a nossa parte, né? A nossa volta todo mundo tem que estar escorando, né? Tá cambaleando, você vai lá e escora, e dois cambaleantes, um se escora de cá, outro escora de lá, e as coisas vão indo, né? E eu lembro de um caso também do Banco do Brasil, né? Do Tokuzi Igarashi, aqui, família Igarashi, são tradicionais aqui, né? E ele falava, Joaquim, quando nós viemos do Japão, meu pai falava assim, quando você achar que não tem saída, você dá uma gargalhada. Ele fazia, porque nós passamos muita necessidade, passamos fome e tal, e meu pai de vez em quando caía na risada lá e tal, né? Até que um dia, né, em 75, nós fomos visitar uma fazenda que eles tinham, acho que perto de Paissandu, perto de Maringá, uma beleza, um trigo que era uma maravilha, né? E ele falou, olha, aqui, estava bonito demais, né? Bonito, né? Aí saiu aquele plano do Proagro, saiu naquele ano, né? Eu falei para ele, não, você não quer fazer o Proagro lá do seguro da sua produção? Eu falei, mas tá bom demais lá, né? Acho que não vai precisar, né? Aí acho que ele pensou que eu tinha comissão no negócio de seguro, né? Ele acabou fazendo, né? Acabou fazendo, deu aquela geada, acabou, o Paraná ficou cinza, né? Com a geada de 75, né? Ele chegou no dia seguinte lá na carteira agrícola e falou assim, Joaquim, queimou tudo, caiu na risada, queimou tudo. Acho que o Proagro ajudou um pouquinho ali, né? Mas era o que o pai dele falou para fazer, né? Então a gente tem, né? Tem casos, né, que a gente vê e serve de exemplo, né, que nos dão sustentação, né, para não desanimar nunca. A gente vê casos assim de pessoas que enfrentam a maior dificuldade e trabalham, produzem, não se afastam, né. Eu admiro muito o irmão do Chico. Você vê, né, a gente pensa que o Chico Xavier era lá com Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra, aquela porção de espíritos luminosos, né, que ele não tinha dificuldade. Tinha. O irmão dele era trabalhador, José Xavier, foi um pé de boi junto do Chico, ajudou. Ele estava no centro, era o primeiro centro, funcionava na casa dele. Depois arrumaram um outro cômodo lá e criaram o centro, até ter o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? E o José Xavier, ele começou a ter, assim, o Chico trabalhava numa repartição pública, né, que era uma escola experimental, né? Era, acho que, do Ministério da Agricultura, né? Tinha um trabalho lá de datilógrafo, coisa assim. E
o pessoal começava a procurar ele lá. Saíram aqueles primeiros livros, né? E começou a chegar gente lá e tal. E o chefe dele era espírita. Mas o pessoal ia lá e atrapalhava, né? Atrapalhava o movimento dele, né? Até que o Zé Xavier, vendo isso, ele falou assim, olha, se quiser mandar o pessoal, o cara chegava de manhã, chegava às 2 horas da tarde, e o Chico só podia depois do expediente, depois das 6, né? Se quiser, manda lá na sapataria, né? Ele era sapateiro, o Zé Xavier. Então o pessoal todo que ia lá para a sapataria do Zé. E o Zé ficava lá conversando com obsedado, com todo mundo, né? Necessitado de toda a ordem, ia lá na sapataria. E ele ficava conversando com o pessoal até dar o horário do Chico poder atender, né? Até que um determinado tempo, o Emmanuel chegou para o Chico e falou para o Chico se preparar que ia ter problema com o José, né? José Xavier, né? E estavam precisando dele, que ele estava doente na casa dele, né? Aí o Chico foi lá ver, o Zé estava lá, meio desacordado até. E o Emmanuel falou assim, olha, e o Chico falou, não, mas ele vai voltar, vai ficar bom. Ele falou, olha, ele vai ficar bom, se ele ficar bom, ele não vai reconhecer mais ninguém de vocês. Está programado para ele ser internado num hospício por 11 anos. Aí o Emmanuel falou assim, mas nós fizemos um requerimento pedindo para usar os 11 anos que ele teve atendendo os obsedados na sapataria dele, para contar para esse tempo que ele teria que ficar lá. E nós estamos pedindo para ele desencarnar hoje. E foi o que aconteceu. O Chico falou que viu, a hora que o Zé desprendeu do corpo, viu um outro corpo parecido com esse que ficou, né? Vê que coisa, né? O que é o merecimento da pessoa pelo trabalho, né? Pelo trabalho. Então, a gente, com dificuldade ou não, doente ou não, se arrastando ou não, a gente tem que estar firme no trabalho, fazer a parte que nos compete. Vê que coisa, o Chico nos dá outro exemplo extraordinário, né? Ele pergunta para o Emmanuel, no material do Elias Barbosa, que conviveu com o Chico um bom tempo, né? Ele fala que em 1931 ele já tinha um problema na vista, ele tinha problema na vista o tempo todo, né? E perguntou, né? O Emmanuel, que estava sofrendo muito, se não era possível curá-lo, coisa assim, né? E o Emmanuel falou assim, olha, você está sob os cuidados de benfeitores espirituais e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. Sim como não, a medicina está no mundo em nome da divina providência, né? Quer dizer que eu preciso tratar-me? O Chico perguntou para o Emmanuel, né? Falou, precisa com o máximo cuidado para ir no médico e tal, todas essas providências, né? A intervenção aí o Emmanuel falou assim, ó, embora eu seja médium e vejo o senhor do meu lado com tanta bondade e cultura, né? Fez uma média com o Emmanuel, né? Não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? Adivinha o que o Emmanuel falou? Por que você receberia privilégio por ser médium? Quer dizer, você vai receber privilégio por ser médium? Quer dizer, se o Emmanuel não dava moleza, né? Assim, a intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças, através do magnetismo, em seu favor, né? Aí o Chico não deu por vencido, né? O senhor tem dito que pretende escrever por meu intermédio, né? Se Deus permitir, fará livros, mas o senhor acredita que posso desempenhar a tarefa assim doente dos olhos como estou? Você vê, ele estava defendendo, né? Adivinha o que o Emmanuel falou?
Sem dúvida nenhuma. Se formos esperar pela saúde perfeita, a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Aí lá vai. Então, como é que o Senhor considera a doença dos olhos, em meu caso? Quanto tanto preciso de me esforçar para a tarefa de início? O irmão falou assim, observamos a sua enfermidade como sendo um abençoado apoio do Senhor, que o Senhor lhe concedeu caridosamente, para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos. Ao ouvir essas palavras, o Chico que fala, indaguei alegremente. Então Jesus vai curar-me? Mas ele não dá por vencido, né? Emmanuel me fitou com bondade e mandou que eu abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, né? Aí o Chico abriu o capítulo 6, né? E o Cristo Consolador, né? E falou assim, leia, né? E começa assim. Então comecei a ler em voz alta as palavras de Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí o Emmanuel falou assim, para aí. Jesus falou, o quê? Vos aliviarei. Não falou, vou curar você. Então, você vê, ele fala, o Chico fala que o tempo todo ele sofreu essas pressões na vista, que é da parte kármica, da conta dele, que ele devia. Os espíritos aliviaram muito, né? Mas ele o tempo todo, ele sofreu, né? Ele teve essas dificuldades na vista, que ele fala que era para ele se manter com humildade, né? E para finalizar, né, que já estou falando demais, né? Tem uma poesia do José Soares Cardoso, que fala, é poema da confiança. Amo tudo o que é simples e espontâneo. Amo tudo o que é puro e natural. Dos astros o concerto sideral, escuto no meu mundo interior. Tudo o que é belo me comove e inspira. E o que não será belo nesta vida, para aquele cuja alma esclarecida em tudo vê a mão do Criador? O ódio é transitório, o amor eterno. Passa a maldade, mas o bem perdura. Será boa amanhã a criatura, hoje odiosa, revoltada e má. Uma renovação lenta e profunda dentro de nós se opera cada dia. Em compreensão se muda a rebeldia e o bem aos poucos prevalecerá. Há um perfume de amor e luz inscrito em tudo quanto existe no universo, desde a moldura lírica de um verso ao resplendor da aurora matutina, desde o carvalho portentoso e forte à florzinha do campo mais singela, desde a estrela mais refulgente e bela ao vagalume das campinas. Em tudo fala com eloquência santa a voz do Criador na criação. E no sublime labor da evolução, que atinge mundos, coisas e criaturas, os seres vão construindo seu destino em busca do que é belo e que é divino, galgando esferas cada vez mais puras. Percorre o meu pensamento os espaços infinitos. Nas asas do sentimento, vou em busca dos aflitos. Percebo a luz das estrelas quando ninguém pode vê-la sem as lunetas da fé. De frente ao céu sempre erguida, o mar brumoso da vida eu atravesso de pé. Meu espírito navega no saveiro da esperança. Ao mundo nunca se entrega, ao medo nunca se entrega, e de lutar não se cansa. Para sempre, sempre avança com firmeza e destemor. E no fraterno fervor de servir por onde passa, decanta de Deus a graça e o seu infinito amor. E os espinhos da jornada vão se transformando em flores, pois de fronte à levantada,
suporto os seus dissabores. Irmanado aos sofredores, sinto Deus junto de mim. E por conduzir-me assim, neste otimismo fecundo, eu transformo o próprio mundo num autêntico jardim. Irmãos de toda a terra, ouvi meu canto de fé e amor, de paz e de esperança. Fazei do vosso peito um templo santo, onde existam o entendimento e a confiança. O Cristo tende sempre na lembrança. Vivei aconchegados ao seu manto, nos instantes de paz e de bonança, ou nas horas de dor, de angústia e pranto. Achareis desse modo a fé sublime, que a linguagem do mundo não exprime em sua precaríssima expressão. A vida vos será risonha e calma, pois tereis alegria dentro da alma e muita paz no vosso coração. Que Jesus nos abençoe. A gente tem que procurar sempre fazer o melhor, né? O melhor possível dentro das nossas condições, né? Daquilo que nós sabemos que podemos fazer, em razão até das pessoas que possam estar ao nosso lado e que estão precisando de alguma coisa, né? Então, a nossa finalidade aqui na Terra é o progresso, é nos tornarmos progressivamente melhores, né? Então, dessa maneira, é assim que nós vamos crescendo. Então, cada um de nós tem que procurar fazer sempre o que seja melhor. Tem uma frase que diz que, mesmo nas horas de dificuldade, diz assim: por meios que desconheces, Deus permanece agindo, né? Então, nós temos que ter confiança, temos que saber, né, aguardar aquilo que necessitamos, aquilo que desejamos, né, para que tudo possa caminhar da melhor maneira possível, né? Então, nós agradecemos ao Joaquim, né, pela sua mensagem. E nesse instante, então, elevemos o nosso pensamento ao alto, buscando o amparo de Jesus, a amorosa assistência dos nossos amigos espirituais, todos aqueles que se preocupam conosco, para que cada um de nós possa sentir, Senhor, a Tua presença e o Teu amor. Abençoa a todos nós que aqui estamos, abençoa nossos lares, nossos familiares que aqui não estão. Abençoa, Senhor, todos aqueles que fazem parte das nossas vidas. Nos lembrando também com muito carinho daqueles nomes que anotamos no caderno de preces, porque são de criaturas profundamente necessitadas do corpo ou do espírito, e às vezes de ambos, mas que através do amparo dos Teus mensageiros, Senhor, nós sabemos que onde estiverem, eles receberão as bênçãos do Teu amor. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. E que os Teus mensageiros que aqui estão, que vão nos auxiliar através da aplicação dos passes, da fluidificação da água, possam dar a cada um de nós tudo aquilo que estamos precisando. Muito obrigada por tudo. Que assim seja.